A paz do Senhor Jesus Cristo, que as riquezas de Cristo abundem em seus corações. Hoje nós estamos mais uma vez aqui com o nosso trabalho de discipulado. É só lembrar que o Ministério OPA, ele tem como objetivo trabalhar exclusivamente para o discipulado. Nosso objetivo aqui é ensinar a palavra de Deus, discipular você, formar você para ser um grande líder. E eu quero, antes de começarmos a falar sobre nossa unidade hoje, passar que eu estou com um mascote hoje, né? Esse mascote aqui, ele foi feito para mim e com a minha prima Creide. Deus abençoe. Se você estiver vendo esse vídeo, Creide, Deus abençoe você. E tá aqui, ó, o nosso mascote, que ele vai estar conosco aqui durante esses períodos que nós vamos aqui discipular, como uma forma de a gente poder mostrar também o trabalho da minha prima. Também quero, antes de começar o nosso estudo, lembrar você para que você compartilhe esses vídeos, nos ajude aí a divulgar o Evangelho. Você compartilhando, eles vão para outras pessoas, outras pessoas vão ver esse vídeo. Compartilhe aí, né, o meu canal, divulgue, não deixe de deixar aquele joinha lá para que a gente possa, para que o YouTube ele possa ajudar, para ele possa divulgar, enviar essa mensagem para outros lugares mais, para a gente poder expandir, né? Porque quanto mais joia, quanto mais visualização, eu creio que isso vai ajudar aí a propagação do Evangelho. Não é um trabalho simples, é um trabalho árduo, um trabalho difícil, mas que Deus tem nos dado e tem nos confirmado. Eu tenho certeza que muitas vidas vão ser alcançadas por esses estudos, por essas palavras, que a qual estamos aqui com idoneidade, com respeito, com verdade, pregando aquilo que a Bíblia nos ensina. Bom, hoje nosso curso é Em Missão com Deus. Né? Como já falamos, esse curso tem como objetivo nos mostrar ou nos dirigir a missão que Deus tem conosco ainda nessa terra, enquanto estivermos aqui nessa terra. E temos aqui alguns exemplos, já passamos por alguns exemplos, como Moisés, como Davi, como Abraão. Então, e hoje vamos falar sobre a pessoa mais ilustre da Bíblia, a pessoa mais importante da Bíblia. Vamos falar sobre Jesus. O título hoje é a unidade 5 e é Jesus na missão com Deus, um Salvador para todos os povos. Hoje vamos falar sobre Jesus, né? Eu queria que falar sobre Jesus tudo mais do que nós precisamos, tudo mais, ou muito mais do que nós precisamos, não é verdade? Jesus, ele é tudo sobre tudo, não adianta, incomparável. Aqui, mas antes de nós falarmos sobre o andamento do curso, quero lembrar você que tudo que vamos ensinar aqui sobre Jesus na verdade, ele foi o exemplo, ele foi o padrão para que nós possamos seguir. O fato de Deus, vamos falar aqui sobre essa questão do fato de Deus ter vindo a essa terra e encarnado na pessoa de Jesus, foi justamente para poder ele vir pessoalmente, para poder nos ensinar e mostrar como devemos seguir e que devemos andar, pensar. É tanto que temos um curso aí chamado Mente de Cristo, a Mente de Cristo, que nos fala ali temos uma mente semelhante à de Cristo. Então você pode também lá ver lá. Bom, eu queria deixar um versículo bíblico aqui que tem muito a ver com a introdução, dando introdução aí ao nosso curso. Está em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 21, que diz assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo
para que sigam os seus passos. Pedro está aqui nos ensinando e nos mostrando que Jesus ele veio para essa finalidade, para nos deixar exemplo. Então, tudo que nós vamos ensinar hoje também é como um exemplo, né? A missão de Jesus aqui nessa terra. E qual foi a missão dele aqui? A missão dele foi servir e morrer pelos nossos pecados. Amém? Vamos lá. Assim como o Monte Everest eleva-se acima das montanhas que o rodeiam, a vinda do Senhor Jesus Cristo eleva-se acima de todas as pessoas que já viveram. A glória de Deus está totalmente presente em Jesus o tempo todo. Isso não significa que Jesus irradiava a glória o tempo todo, como fez no Monte da Transfiguração. Jesus manifestou a sua presença, ou melhor, Jesus manifestou a presença de Deus de muitas maneiras. Ele disse: quem me vê, vê a mim, quem me vê a mim, vê o Pai. Vimos a glória de Deus manifestada em seu caráter, em sua atitude, em seus ensinamentos, em suas ações, em seu modo de agir. Ele é o padrão para a nossa vida. Por meio de Jesus, seu Filho unigênito, Deus revelou o seu amor e o seu propósito para reconciliar o mundo consigo. Então, Jesus ele é praticamente a aliança que Deus fez com o seu povo, com o seu povo, na verdade, do modo geral, né? Deus, né, ele veio com esse propósito, tanto que ele é o Deus Emanuel, quer dizer, o Deus conosco, o Deus presente no nosso meio. Quando Jesus ele fala assim, ó, quem vê a mim vê o Pai, ele diz assim, eu sou, né, o Deus, eu sou tudo isso. Então vocês têm que crer em mim. Se vocês falam que veio o Pai, então vocês não veem o Pai em mim, então vocês não estão vendo Deus. Vocês não entenderam que eu sou Deus, né? Então vemos aí a mensagem, tanto que o Evangelho de São João, Jesus ele fala, ele se apresenta não apenas como o simples Jesus, mas como o próprio Deus. Então ele usa muito aquele eu sou ali no livro de João. Vamos lá. Então aí temos o diagrama, né, que já apresentamos já, e vamos falar sobre, vamos agora fazer os tópicos do diagrama. Primeiro ponto, Deus está agindo ao seu redor. Deus trabalhou ao redor de Jesus durante toda a sua vida. Ele se agradava de seu filho. A Bíblia revela que o Pai trabalhou ao redor do seu filho, através de Jesus, em seus primeiros anos de vida. Na verdade, a Bíblia não mostra, não apresenta a infância de Jesus, a não ser aquele momento que Jesus teve com os grandes estudiosos da lei, quando ele tinha 12 anos de vida. Tirando ali, a Bíblia não apresenta mais Jesus, mas ele não conta a história ali de Jesus da sua infância, né? Tudo que nós sabemos, que você vê aí, são conjecturas que são criadas para poder fazer uma novela, para poder dar a entender sobre Jesus. Mas, tirando fora disso, tudo conjecturas, mas que não ofende a Bíblia, deixa eles passarem aí, né? O importante é não ferir os princípios bíblicos, e isso que é o importante. Não ferir os princípios bíblicos, tudo é válido, tudo é aceitável. Então vejamos aqui, né, e todos nós conhecemos que Maria era virgem, mas estava noiva de José, e ela foi concebida pelo Espírito Santo. O anjo avisou ela que nasceria ali o Deus, o poderoso, o Salvador de todos os povos. José, a princípio, né, vejamos que essa é uma história que é muito longa, e nós não queremos aqui falar porque dá uma mensagem, dá uma pregação, quem sabe um dia a gente prega sobre esse assunto aí. Mas que José quis se afastar dela, e o anjo foi lá e avisou José que não era para afastar, porque o que era dela era conseguido pelo Espírito Santo, que era o Deus Emanuel. Bom,
Então aí nós conhecemos a história. E Jesus, na verdade, ele cresceu de forma natural. Ele cresceu de forma intelectual, ele cresceu de forma física, ele cresceu de forma espiritual e também ele era uma pessoa sociável. Ele vivia no meio da sociedade, vivia como uma pessoa concidadã, né, de Israel, como cidadã israelita. Então, queridos irmãos, vemos que Jesus ele viveu tudo isso. Tudo isso. Então, quando a Bíblia fala que ele é o exemplo, nós temos que seguir esse exemplo. Tanto que você for ler os evangelhos, principalmente os evangelhos, os sinóticos, né, que fala, que são Mateus, Mateus, Marcos e Lucas, que são os evangelhos que eles falam da humanidade de Jesus. Por exemplo, Mateus fala de Jesus como rei, Marcos fala de Jesus como servo e Lucas fala como Jesus como filho do homem, né? Então eles têm eles são sinóticos porque eles falam de uma certa particularidade na questão humana de Jesus. O livro de João o livro de João ele já fala, Jesus se apresenta já no livro de João como o próprio Deus, tanto que como já falamos aqui, ele se apresenta como eu sou o pão do céu, eu sou a água da vida, eu sou a ressurreição da vida, tudo lá é falado isso lá e ele diz que eu sou. Então no caso aqui que nós já lemos aqui, em João 14:9, que ele fala que quem vê a mim, vê o Pai, isto é, vocês estão vendo Deus aqui nessa terra. Então, podemos ver aqui essa solução, que ele estava agindo completamente, Deus está agindo na vida de Jesus. Infelizmente, quase uma em três pessoas no mundo nunca ouviu falar de Cristo. Ele deseja que você o ajude a cumprir o seu trabalho, anunciando às pessoas por todo o mundo sobre o grande amor que Deus tem por elas. Então, isso é uma realidade triste, né? Que ainda, por mais que a tecnologia hoje ela tenha o seu avanço completo, por mais que a tecnologia hoje ela tem todo esse avanço, mas ainda tem lugares que ainda não chegou ainda o nome de Jesus, a pessoa de Jesus. Vamos lá, segunda característica ou segundo a realidade ali daquele diagrama. Deus busca um relacionamento contínuo de amor com você que seja real e pessoal. O Filho de Deus estava ciente de quem o Pai o amava. Você pode até saber que o Senhor o ama por causa de que Ele fez por você na cruz. Você sentiu a sua presença à medida que Ele revelou a você e o trouxe para junto de si. Ele tem comunicado o seu amor por você por meio de pessoas que o conhecem e que o apresentaram a você. Se você ainda não teve uma experiência pessoal com Deus por meio de Cristo, saiba que Ele está à sua procura nesse exato momento, mesmo que você o conheça tão bem quanto os discípulos. Ele tem mais de si mesmo que deseja revelar a você. Então, Ele quer se apresentar a você, Ele quer se revelar a você. E Ele busca um relacionamento. Amados irmãos, deixa eu deixar uma coisa bem clara. O princípio de tudo não é buscar poder, como nós podemos ver aí fora. Tem pessoas que querem buscar poder, querem buscar status, e sobe monte para isso, para buscar poder. Mas se você for olhar e acompanhar Jesus, né, o seu caminho, as suas trilhas, você vai perceber que Jesus não subia monte para buscar poder. Ele subia monte para buscar um relacionamento com Deus, com o Pai. Então o monte, na verdade, não é para buscar poder. Quem vai em monte para buscar poder, você está enganado. Você não vai conseguir nada disso lá no monte. O monte é para você buscar um relacionamento com Deus. É mais um local onde eu possa me relacionar de uma forma mais... E no monte se busca mais uma intimidade mais profunda, porque lá é você e Deus. É muito legal isso. Então vamos lá. Terceira realidade do nosso diagrama. Deus convida você a envolver-se com Ele em sua obra.
Antes do mundo ser criado, o Pai convidou o Filho para envolver-se em sua obra. Em João capítulo 1, versículo 1 a 3, claramente afirma que Jesus criou o mundo. Aos 30 anos ele soube que esta obra significava e estava pronto para assumir o seu ministério público com poder e zelo. Em seu batismo, Jesus estava consciente de que Deus estava presente em ação. Queridos irmãos, o batismo de Jesus, na verdade, né, teve uma ênfase muito grande com referência justamente a esse compromisso, a esse particular a qual assume a missão de Deus aqui nessa terra. Então, o batismo hoje, na verdade, ele significa justamente isso, né? Se nós formos analisar de uma forma teológica o batismo, a gente vai entender que o batismo, quando Jesus se batiza e quando ele desce as águas, ele ali naquele momento ele assume, ou melhor, ele toma sobre si todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. Então ele assume todo esse pecado, e agora, a partir do batismo, ele vai caminhando para levar os nossos pecados para a cruz do Calvário, para lá crucificar ele, e para poder acabar de vez com essa dívida que nós tínhamos com o diabo. É por isso que no primeiro ato o diabo já quis neutralizar Jesus, porque ele já tinha ciência, ele estava ciente do que Jesus já havia feito ali no batismo. E o Pai o que faz? Ele houve ali uma reunião da Trindade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai diz do céu, exclama: esse é meu Filho amado, a quem eu me comprazo, aonde eu me agrado. E aí desce a pomba, simbolizando o Espírito Santo, para poder fechar aquele círculo ali, e agora, a partir daquele momento, Jesus caminhar até a cruz. O diabo queria acabar com isso, né? De várias maneiras. Se você acompanhar aí o nosso curso Evangelismo de Oração, você vai você vai conhecer essa história com mais detalhes lá, que eu conto lá, né, nesse trabalho lá no Evangelismo de Oração. Então, amados, vejamos aqui que tudo se envolve para cumprir a missão. Então, quando você se batiza, quando você recebe uma unção, né, no caso aí, eu me batizo, depois eu recebo a unção, é para quê? É para nós cumprirmos a missão. Ninguém é batizado no Espírito Santo para poder ficar na igreja falando em línguas e sapateando. Não, o batismo no Espírito Santo, ele tem como finalidade ungir as pessoas para cumprir a missão. Olha o que diz lá, olha o que diz aqui em Atos capítulo 1, versículo 8. Eu quero ler pessoalmente para você. Olha só o que diz aqui. Mas receberão o poder, isto é, virtude, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, receberão para quê? Para testemunharem. Receberão, qual a finalidade de receber o poder? Para pregarem, para cumprir a missão deles aqui na terra. Então, fica essa ideia aí de receber poder e missão mesmo, que é bom, nada, né? Olha lá. Quarta realidade, Deus fala pelo Espírito Santo por meio da Bíblia, da oração, da circunstância, com o fim de revelar a si mesmo seus propósitos e seus modos de agir. Apesar de Jesus constantemente comunicar-se com o Pai, Deus ainda usou os mesmos meios para falar com ele que usa com você. O Pai falou diretamente com ele por meio do Espírito Santo. Em João capítulo 3, versículo 34, diz que o Espírito Santo foi dado a Jesus sem medida. Jesus disse que suas palavras vinham do Pai. Em João 14, 10, ele disse que crê em mim, que não crê tu que estou no Pai, e que o Pai está em mim. As minhas palavras que eu vos disse, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que está em mim
é quem faz as obras. Ele ouviu o Pai e limitou o seu ensino, né, ao que ouviu. Jesus ainda que você talvez tenha a contínua perfeita comunicação com Jesus tinha com o Pai, Jesus prometeu em João 16,13 que quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Se nós fôssemos hoje ensinar sobre a Trindade, nós diríamos assim: no Antigo Testamento, Deus ele se posicionava com o seu povo, mas era um posicionamento espiritual. Não havia uma presença visível, a olho nu, não. E quando ele apresentava, e quando ele falava com o povo, como falou com Abraão, ele vinha intermédio de anjo, ou intermédio de alguma visão, de um fogo, como ele falou lá, como Moisés na sarça ardente. Então, essa era a mensagem que Deus ele trabalhava com o seu povo. Quando veio o Novo Testamento, nos Evangelhos, Deus ele agora vem em pessoa. Ele se apresenta como um ser humano às pessoas, porque ele quer, sabe, se comunicar, ele quer estar próximo do povo, porque antigamente o povo via Deus no céu e o homem na terra. E aí fica aquela coisa assim que não pode falar, que tinha medo, e agora Deus ele quebra esse gelo e vem pessoalmente estar conosco. Só que a ação de Deus, na verdade, ela se limitou em Jesus. Então foi preciso que o Jesus ele tinha que, de qualquer forma, ir para o céu, para novamente voltar e ser como era antes, no Antigo Testamento, como aconteceu na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo ele foi para o céu, né? Ele enviou o Espírito Santo, ele veio como uma pessoa do Espírito Santo para quê? Para que possa novamente voltar a se relacionar com o povo de uma forma como ele se relacionava no Antigo Testamento. Só que dessa vez não seria apenas uma manifestação momentânea para uma ação de Deus. Agora essa manifestação seria contínua, porque agora ele não iria apenas se apresentar por uma questão de acontecimento, ele agora vai morar dentro de nós. É por isso que agora, no Antigo Testamento, para poder se falar com Deus, tinha que ir para o Santo dos Santos. Agora é diferente, com a presença do Espírito Santo, como nós lemos aqui em João capítulo 6, versículo 13, agora mudou. Agora o Espírito Santo ele é constante nas nossas vidas. É por isso que o autor aos Hebreus, lá no capítulo 10, né? Eu quero ler com vocês aqui, capítulo 10 e o versículo 19. Olha o que aqui diz a Sagrada Escritura, e é bom que você anote isso aí, que você guarde isso aí, porque é para o nosso crescimento espiritual. Olha só: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Aí, versículo 20. Por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Deus teve que vir acabar com aquela ideia de uma cortina nos separar aonde Deus estava. Deus ele cria a lei, ele mesmo veio arrumar essa lei para a gente. Hoje temos o Espírito Santo, vamos continuar com ele aí, firme e forte com ele, né? Então, vamos lá. O Pai falou com Jesus por meio da Bíblia. Quantas vezes Jesus ele usou a Escritura para poder dizer até mesmo a respeito de si mesmo, das profecias que falavam a respeito dele, né? Então ele usou a Bíblia. O Pai falou com Jesus por meio de oração. A vida de Jesus era uma vida contínua de oração. Ele precisava orar? Não, mas ele orava,
Ele veio mostrar para mim e para você como conseguirmos termos uma comunicação de Deus, e essa era a única, era a oração. E também o Pai falou com Jesus por meio da circunstância, né? Vemos que também quantas vezes as coisas Deus falou com Jesus em meio da circunstância. Vamos lá, em meio às circunstâncias que o rodeavam, Jesus percebeu que o Pai estava trabalhando. Juntou-se a ele imediatamente, assim, enquanto ensinava os discípulos de João, ele respondeu o dilema do chefe da sinagoga. Enquanto ele ia resolver o problema de Jairo, ele percebeu que o Pai havia inspirado na fé da mulher que tocava a orla do seu manto. Ele redirecionou sua atenção à mulher que tinha fluxo de sangue. Ele curou e libertou desse flagelo e fez com que ela se sentisse que sentisse imunda por 12 longos anos. Quando ele chegou na casa de Jairo, sua filha já estava morta. Jesus orou ao Pai que ressuscitasse, e ele o fez. E quantas vezes ele fica tão concentrado, enquanto você fica tão concentrado em algo que perde a oportunidade que Deus está lhe dando em meio às circunstâncias. Então, vamos ficar focados, vamos ficar centralizados em Deus, para percebermos o que Ele está fazendo ao nosso redor, para que nós viemos seguir, atender a Ele e poder fazer a obra do Senhor. Quinta realidade: o convite de Deus faz a você para trabalhar com Ele, sempre leva a uma crise na fé. Talvez você tenha dificuldade para compreender a fé que Jesus exercitava, porque ele tem a tendência de concentrar-se na natureza divina dele, do que na sua natureza humana. Então vamos lá. Jesus ensinou uma coisa para mim e para você, falando que ele faria as obras, nós faríamos a obra que ele fez ainda maiores. Então, por mais que se diga aí fora que Jesus era Deus, então é por isso que ele fazia milagre, não. Você vai ver que Pedro, João e outros mais apóstolos, eles trabalhavam e Deus atuava na vida deles. Então vejamos que Deus quer trabalhar na tua vida, e você precisa tomar uma ação, tomar uma atitude, uma decisão na sua vida, de ir à frente, prosseguir, não pare, em hipótese alguma. Número 6, é preciso fazer ajustes maiores para a sua vida naquilo que ele está fazendo. Você pode achar que porque Jesus era filho de Deus, ele precisou fazer maiores ajustes quando revelou o Salvador. Isto é, então ele fez ajustes, sim. Ele teve que largar tudo para poder vir até nós. O que a Bíblia fala sobre isso? Ele largou a sua glória, ele largou a sua majestade, ele largou toda a sua vida divina no céu para poder vir aqui na terra e se ajustou. Que coisa mais humilhante do que um Deus se fazer-se homem? Então, amado, vamos pensar sobre isso. Ele fez ajustes, sim, inúmeros ajustes. Você conhece a Deus à medida que ele obedece e realiza a sua obra por intermédio dele. A Bíblia claramente revela que Jesus aprendeu a ser obediente pelas coisas que experimentou em sua breve vida na terra. Ele não apenas aprendeu por experiência, mas também sofreu tentações durante a sua vida para que pudesse ajudar aqueles que estão sendo tentados. Ele mostrou claramente para mim e para você que nós podemos também, com Deus, vencer todas as batalhas. O que hoje, infelizmente, damos desculpas. Jesus era Deus, então ele venceu. Não, as armas que ele utilizou para vencer as tentações, é bom que você leia cuidadosamente os evangelhos. Leia. Quer ver um livro bom para que você venha se inteirar, e ela é bem cronológica? É o livro de Lucas, que ele conta bem detalhadamente a cada passo de Jesus ali. E ele começa a ler. Tanto que no nosso curso aí, evangelismo de oração, nós temos falado muito sobre isso. Nós utilizamos muito o livro de Lucas
como exemplo, né, para seguirmos as pisadas do mestre. E vemos ali que ele utilizou armas humanas. Ele não utilizou, ele podia muito bem levantar as suas mãos e pá, e mandar aqueles fariseus, mandar aquele povo tudo para o inferno. Mas ele não fez isso. Ele utilizou armas humanas que está disponível para mim e para você. Ok? Vamos lá, chamado de Deus para juntar-se a Deus, chamado para juntar-se a Deus na missão. Primeiro, Deus escolheu você para estar com Ele na missão de reconciliar um mundo perdido. Somente Deus poderia ter pensado na encarnação. O conceito de Deus tornar-se um ser humano vivo é tão incrível que você talvez tenha dificuldade para compreender. Todos nós temos essa dificuldade, mas essa foi uma realidade. Vamos falar mais um pouquinho mais à frente sobre isso. Vamos lá? Segundo, Deus chama você para acompanhá-lo na sua missão. O chamado do Pai para Jesus é um importante conceito nas Escrituras. O termo chamado é usado como referência a Jesus no Mateus 2,15. Do Egito chamei o meu filho. E logo seguido da sua vida terrena, Jesus assumiu o chamado do Pai. Aos 12 anos, ele disse que deveria cuidar dos negócios do Pai. Jesus também sentiu o chamado de Deus na hora do seu batismo e insistiu que seu primo João o batizasse. Após aquele encontro com o Pai, Jesus sentiu o chamado do Espírito Santo e ir ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem levou Jesus ao deserto? Foi o Espírito Santo? Então vamos aprender essas lições, né? Relembre o chamado que Deus lhe fez. O chamado de Deus não era apenas para a salvação, mas também para o serviço, né? Então vamos analisar isso. Vamos lá, número 3. Deus inicia um pacto de promessa e obediência com você. Jesus cumpriu todos os pactos do Antigo Testamento. Como descendente de Abraão, Jesus cumpriu toda a profecia dada a Abraão. Então, vamos nós entender isso. Por que no Evangelho de Mateus nós temos ali as genealogias? Por que existem essas genealogias? Queridos irmãos, não vamos nós pensar que Jesus nasceria porque ele é Deus, nasceria de qualquer maneira, vou nascer, só Deus e acabou. Não! Jesus nasceu de uma linhagem. Mateus aqui, ele explica, no caso, nós temos aqui Mateus e temos Lucas, que fala sobre essa genealogia. No caso de Mateus aqui apresenta que ele nasceu vindo de Abraão. Ele veio de Abraão, né? Então ele nasce intermédio de Abraão. Então podemos ver aqui que começa a descer. Então quando alguém vai dizer assim, como é que alguém vai aceitar que seja rei de uma nação? Ele tem que ter uma linhagem. É por isso que existe aí, né? Os teólogos sempre afirmam que o anticristo ele tenha uma linhagem judia. Ele não vai vir, porque se para os judeus aceitarem ele como um Messias, que é a qual descreve a Bíblia, ele vai ter que ter uma linhagem judia, como Jesus teve. Jesus passou por tudo isso aqui, só que não foi aceito. É tanto que o diabo quis destruir Davi, justamente porque Davi, ele seria como nós aprendemos até na unidade passada, o reino de Davi seria o reino que nunca mais teria fim, né? Que a qual Jesus veio intermédio dessa linhagem, tanto que ele é chamado filho de Davi. Isso aí são uma coisa para a gente poder falar de uma forma mais abrangente, mais abranda, né? Mas não tem como falar aqui, o tempo é muito pouco. É só para que você venha entender tudo isso, essa situação, que não é simples. Uma mágica apareceu Jesus. Não, ele tem que vir da linhagem. Então, aqui em Mateus fala sobre isso.
Vamos lá. Então é tanto que ele cumpriu todo o pacto. Cresceu normalmente, cumpriu o pacto, né? Ele foi circuncidado como exigia a lei ao 8º dia, né? Está lá no capítulo, no livro de Lucas. Então toda a exigência que a lei implicava, ele cumpriu cuidadosamente e para poder nos dar esse exemplo. Número 4. Deus prepara você para a sua missão. Por meio das lutas que enfrenta, você é preparado para fazer a vontade de Deus. Parece uma coisa terrível. Parece uma coisa de castigo para Deus. Não, Deus não quer te castigar. Deus apenas quer que a gente entenda. E as dificuldades, na verdade, as lutas, as tribulações, é para mostrar para mim e para você quem nós somos realmente. Quem nós somos realmente. E para poder antes de mostrar isso, eu tenho que ser provado. Né? Tem que ser provado. Vamos lá? Jesus pode ter estado face a face com o mal, mas seu foco estava com Deus. Então a diferença aqui é exatamente essa. Jesus ele citou Deuteronômio, do capítulo 6 ao capítulo 8, para poder mostrar como ele venceria as batalhas. Ele foi fiel, né, à vontade revelada por Deus. Ele, na verdade, ele viveu sob o poder do Espírito Santo. E ele resistiu à tentação de Satanás usando exatamente a Escritura Sagrada. Ele poderia ter falado, não, olha, sai daqui, eu te expulso. Não, está escrito, está escrito, está escrito. Né? Ele ainda está né, recrutando um exército para ele, que somos nós. Né? E vejamos que depois que o diabo tenta Jesus, ele vai continuar. Ele vai continuar usou todos os artifícios possíveis. Ele usou os discípulos, ele usou os fariseus, os escribas, usou a multidão, como o caso lá de Nazaré, que da sua nacionalidade, da sua região onde ele nasceu, e levaram ele para matá-lo, até jogar ele precipício abaixo. Enfim, ele foi tentado de todas as maneiras possíveis. Não pense que você é tentado hoje e amanhã o diabo vai assim, esse cara dele. Não, ele vai continuar tentando você. Como eu falei, explicamos isso muito detalhadamente lá no evangelismo de oração. Número 5. E lembrando que cada aprovação que você passa, que você enfrenta, ela é para preparar você para a missão que Deus tem para você. 5. Deus envia você para onde Ele poderá melhor trabalhar por seu intermédio para cumprir a sua missão. No passado, você talvez tenha lutado para saber qual o lugar que Deus havia escolhido para você. Não houve dúvida quanto ao local que o pai escolheu para a missão do seu filho. Se ele devia identificar-se totalmente com as pessoas, tinha que viver entre elas. Era necessário que ele viesse com o menor dentre as pessoas, um servo. Nada que Deus peça a você pode comparar-se ao sacrifício que o filho fez para estar no lugar em que Deus desejava. Creia, amados. Para que Deus possa trabalhar na tua vida, Ele vai te colocar em um determinado lugar. E creia que as coisas vão se desenvolver aí. Por exemplo, eu vou poder entender o que é missão. Deus me tirou de Itaguaí, me levou para Teófilo Otoni, e lá me ensinou exatamente o que é fazer o trabalho missionário lá. Eu fiz um trabalho belíssimo missionário. Deus me abençoou naquele lugar grandiosamente, que até hoje ainda, né, está sendo pastoreada hoje pelo pastor Rômulo Sampaio, que está dirigindo esta igreja, que Deus nos deu esta graça, né? Olha, número 6. Deus guia você para juntar-se a Ele na missão. Jesus sempre foi guiado pelo Pai para fazer o que Ele desejava. Uma vez que amava o Pai e tinha um relacionamento íntimo com Ele, Jesus nunca o desapontou. Como você viu, o Espírito Santo agia na vida de Cristo na terra.
A palavra que ele aprendera na sua juventude, a oração que cada situação complicada e circunstâncias que se encontrou guiaram Jesus. O pai tomou a iniciativa e mostrou a ele que estava fazendo. Então vejamos aqui o maior exemplo, né? Jesus ele deixou-se levar de uma forma gradativa e crescendo para poder nos dar esse exemplo para nós hoje, né? Número 7. Deus usa você para glorificar seu nome por meio da sua missão. O nome de Deus foi glorificado na pessoa de Jesus. Então é isso que Deus quer que nós também façamos nessa terra. Que o glorificamos. Quando você prega, a alma se converte. Quando você ora e o milagre acontece, o nome dele é glorificado. Então vai começar trabalhar em nome dele nessa terra aqui. Você e eu não devemos nos preocupar com o modo de Deus, como Deus usará os outros. Quando Jesus disse a Pedro para segui-lo e alimentar seu rebanho, em vez de ir pescar, ele revelou que, na velhice do apóstolo, outros iriam levá-lo para onde ele não queria ir. Pedro tentou mudar o assunto falando de outra pessoa. Mas não desvie a sua atenção para outra pessoa e nem faça o que ela faz. Deus quer usar você. É você. Vamos lá. A sua geração na missão com Deus. Em primeiro lugar, Deus escolhe o povo dele em sua geração para estar com ele na missão de reconciliar o mundo perdido. É isso que Jesus fez aqui. Reconciliar o mundo perdido e levá-lo a Deus, ao Pai. Essa também é a missão que Deus fez também para você. Hoje, nós temos aí a igreja. O que é a igreja? A igreja hoje está dentro do nosso, do grego eclésia, que é os chamados para fora. Então, ser igreja hoje não é ficar dentro de quatro paredes e aleluia, amém, glória a Deus, não. Ser igreja hoje é você ir para fora, os chamados para ir para fora, ir ao encontro das pessoas perdidas e reconciliá-las a Deus. Esse é o nosso papel hoje. Deus chama você, Deus chama o seu povo para estar na missão com Ele. A missão é de Deus e não nossa. Então você tem que estar em missão dele. Então é Ele que determina tudo. Né? Todos os dias os discípulos vinham a Jesus para cumprir o chamado de seu Pai que havia feito. Seu ministério foi tão incrivelmente eficaz que os discípulos devem ter se sentido inadequados para encarar a tarefa de ganhar o mundo para Jesus. Uma vez que Jesus os havia escolhido, eles souberam que haviam sido chamados para deixar suas velhas atividades e seguir as metas do reino de Deus. Por terem obedecido, o Espírito Santo operou poderosamente por meio deles para pôr o mundo de cabeça para baixo. É isso que Deus quer que nós façamos. Mas para isso acontecer, eu preciso entrar na missão com Deus. Qual é a missão de Deus nessa terra? Então eu vou entrar nessa. E aí, é claro, que às vezes, como os discípulos, né, que fizeram? Largaram as suas funções e foram seguir Jesus. Às vezes, temos que largar algumas coisinhas e nos preparar para isso. Amém? Número 3. Deus inicia um pacto de promessa e obediência com a sua igreja e geração. Deus ele quer hoje iniciar um pacto com a sua igreja hoje. Iniciar e mudar essa geração. As gerações já estão vindo. Eu fico preocupado, amados. Como é que vai ser essa geração futura? Temos que mudar isso. Pregar, ser um exemplo para essa sociedade, né? Mudar a atitude, trazer um evangelho genuíno, ser um exemplo desse evangelho para essa terra, enfim.
Então Deus quer fazer um pacto para todos nós. Vamos renovar esse pacto com Ele, né? E que seja de obediência para podermos mudar a geração e a igreja nessa terra. Número 4. Deus prepara o seu povo para em uma geração para a missão dele. Nós somos essa geração de mudança, mas essa mudança tem que ser a missão de Deus, a missão dele, mais de ninguém. Deus envia o seu povo para hoje ou para onde ele poderá melhor trabalhar por intermédio dele para a missão, cumprir a sua missão. Desde Babel, o mundo nunca foi desde Babel, quer dizer, o mundo nunca foi tanto uma aldeia global quanto é hoje. A migração de todas as partes do mundo tem integrado todos os povos. Calamidade tem dispersado refugiados para o globo. A educação tem atraído estudantes por todas as partes dos centros de aprendizado. O mundo da economia mundial tem levado todas as nações a enfatizar o aprendizado do inglês como a segunda língua. Empresários viajam porque a globalização ocorreu nesse exato momento na história. Para quê? É para poder nos envolver com ela, né? Globalização. Essa foi a palavra-chave a qual foi ensinada, mostrada de uma forma bem clara no século XX, visando o século XXI, onde nós estamos hoje, e caminhando para o século XXII. Já estamos em 21, vamos para o ano 21, né? Nós estamos gravando esse vídeo hoje, estamos no ano 21, 2020 para o ano 2021. Então o tempo está passando. Já estamos mudando de século. Daqui a um dia estamos mudando de século. Vamos lá. Nós temos agora falar sobre três fatos que os evangelhos nos apresentam sobre Jesus. 3 fatos. Vamos lá. Encarnação, crucificação e ressurreição. Vamos falar primeiramente sobre encarnação. Para o muçulmano, é um absurdo pensar que Deus, transcendente e todo-poderoso, se limitaria a tornar-se um ser humano. Para o hindu, a distinção da encarnação como uma vinda definitiva de um único Deus verdadeiro na história é ridícula. E não consegue imaginar que Deus tornando-se uma pessoa e vivendo no mundo. Para o animista que crê que plantas e animais têm alma, Deus é removido para longe da terra e presta pouca atenção ao povo e seu sofrimento. Não admira que Jesus seja a pedra de tropeço para aqueles que não o aceitam como a revelação de Deus. Somente Deus poderia pensar na encarnação. As religiões criadas pelo mundo levam as pessoas à posição de um Deus. Somente a Bíblia ensina que Deus se fez homem. Nenhuma pessoa leva uma vida completa até que tenha um encontro real com Deus e que invadiu a história. Os cristãos não podem descansar até que todas as pessoas saibam que Deus visitou a terra para fazê-las a um relacionamento correto com o seu Criador e experimentar a glória em uma pessoa. Deus se fez carne, isso é encarnação. O que é encarnação? É quando uma pessoa entra em um corpo. Isso é encarnação. E na verdade, na Bíblia, não existe uma única vez, a não ser essa, sobre a questão de encarnação. Por mais que se ensina aí fora, encarnação não está na Bíblia. Não tem nenhum lugar na Bíblia que fala sobre encarnação, a não seja o próprio Deus vindo encarnar
como nós podemos ler lá no capítulo 2, de Filipenses, onde fala que Deus se aniquilou a si mesmo, isto é, ele se esvaziou, se tornou nulo e sem efeito, e veio aqui se apresentar a gente como ser humano, né? É essa que está escrito lá. É como diz aqui, ó. Olha o que diz a escritura. Vamos ler primeiramente aqui em Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Filipenses 2, 7. Diz assim, olha só: mas esvaziou-se a si mesmo, e vindo a ser servo, tornou-se semelhante aos homens. E sendo, em versículo 8, e sendo encontrado de forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Isso aí, aqui Paulo está nos ensinando a forma que Deus ele se encarnou. E qual foi o objetivo? Teve o objetivo de morrer por nós. Aí diz, mas como diz um senhor que eu trabalhava com ele, mas por que só Jesus pode encarnar? Porque ele é Deus. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Não existe, o ser humano não pode fazer isso. Não existe não existe nada. Mas alguém fez isso? Não. Olha só, gente. Tome cuidado. Existe o diabo, como diz a Bíblia também no capítulo 11 de 2 Coríntios. Ele é um ser que pode fazer proezas, porque ele é um ser espiritual e tem essa mutação. Porque ele é um ser espiritual, ele é um anjo. Então ele pode muito bem transfigurar-se em qualquer coisa. Até um anjo de luz ele pode se parecer, como diz lá o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 11. Então tome muito cuidado com isso. Mas pastor Wagner, por quê? Mas como é que você prova isso? Né? Nós temos aqui no capítulo, primeiramente, eu quero ler ainda João, capítulo 1, e versículo 1 a 2, que a qual também nos fala também sobre a questão da encarnação de Deus sobre essa terra. Olha só, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Estava com Deus no princípio. Isso quer dizer que Deus, a criação, tudo foi feito por Ele. Agora Ele fez verbo, Ele fez palavra, Ele fez homem no meio da gente. Agora, para poder nós finalizar esse raciocínio, a Bíblia, na verdade, nos dá esta ideia que não existe nada que fale e prove sobre a questão. Ao contrário, o que a Bíblia te fala sobre essas questões depois da morte? O que é depois da morte? A Bíblia fala. Jesus ele ressuscitou para poder nos dar ideia, por isso houve a encarnação de Deus. Porque como é que eu vou conhecer a morte? Intermédio de Jesus. Ele é a única ideia sobre a morte. E somente o homem pode apenas ressuscitar depois. E que a qual não se dará nesta era. Aí, se eu for sair daqui, eu já vou entrando para a questão escatológica e aí a gente vai perder tempo aqui e o vídeo vai ficar enorme. Vou deixar isso para uma outra oportunidade, para nós detalharmos sobre essa questão da ressurreição. Mas o que a Bíblia diz aqui é o seguinte. Vamos lá, você abre aí, você abre a sua Bíblia aí junto comigo. Mateus, capítulo 9, estou aqui pensando em Mateus. Hebreus, capítulo 9, vamos ler apenas 2 versículos, o 27 e o 28. Tá bom? Diz o seguinte, 27. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso, enfrentar juízo. Versículo 28. Assim como Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez para
não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que o aguardam. Isso quer dizer que os que morreram estão aguardando a salvação, isto é, a ressurreição. Não existe essa ideia de os mortos voltarem a esta terra e reencarnarem isso naquilo, né? Sobre essa explicação que eles fazem referente ao que poderia imaginar que fosse reencarnação, isso eu posso dar para você, mas não nesse vídeo aqui. Mas então, amados, vamos esquecer essa ideia da encarnação humana. Homens não se encarnam, só Deus. É como a pessoa chamasse as pessoas, só Deus. Então, se você é Deus, você vai reencarnar. Como não existe outro Deus a não ser Ele, então não haverá encarnação. Ok? Não haverá encarnação. Vamos lá, crucificação é outro ponto também. Vemos aqui, ó. Por que Jesus passou pela crucificação? Justamente para isso, para poder ele aniquilar, acabar com toda a dívida que a qual foi contraída lá no jardim do Éden por Adão e Eva. Então, de lá, de Adão e Eva até a crucificação, o homem vivia sob o domínio da lei do pecado. E aí, aqui no Antigo Testamento, teriam que fazer uma série de situações para poder ser renovados, sacrifícios aqui, sacrifício aqui. Então Jesus veio, como nós podemos ler aqui, como nós lemos aqui, né? Aqui em Hebreus, no capítulo 9, versículo 20, capítulo 9, versículo 27 e 28, que ele se ofereceu em sacrifício para poder morrer por os nossos pecados. Ali, na cruz do Calvário, você vai lembrar que Jesus ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, ele assume literalmente os nossos pecados, e aí faz com que Deus se afasta dele. Deus, ele é tão santo que a qual ele se afasta de Jesus, e Jesus, assumindo o pecado, ele agora se encontra sozinho naquela batalha para poder matar o pecado. Então, que quando ele fala isso, ele já não fala mais nada, apenas entrega ao Pai, né, o seu espírito, e diz: está consumado, e ali ele mata. Também poderíamos falar isso aqui, já é uma pregação sobre redenção, que também não cabe a gente também falar aqui agora. Mas o que eu quero dizer para você, que você entenda que a crucificação ele é um ato de que Deus ele veio aniquilar o pecado. Porque hoje, quando você aceita Jesus, quando você aceita o sacrifício de Jesus, aceita Jesus como seu Senhor, você praticamente está dizendo o seguinte: eu estou mandando estou aniquilando o pecado sobre mim, o diabo não tem mais domínio sobre mim. É como diz lá o apóstolo Paulo, né, no capítulo 5, versículo 17 de 2 Coríntios, que fala assim, vamos lá: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Isto é, você agora está em Cristo Jesus. Quem está em Jesus, ele agora está também sendo perdoado automaticamente. O perdão ele já foi feito automaticamente. Quando você aceita Jesus, você aceita também o perdão de Deus. Isso é a crucificação. Pena que a gente não pode ser bem assim, bem claro, né, para falar mais sobre esse assunto. A encarnação, a crucificação e a ressurreição, como nós antecipamos. A ressurreição, ela é praticamente uma forma de Deus mostrar para mim e para você o que é a morte. A morte ou após a morte. O que vai ser após a morte? No caso, quem estiver em Cristo, após a morte, vai ser a ressurreição para a vida eterna com Jesus, com Deus. E teremos o mesmo corpo de Jesus, teremos Jesus foi o modelo para poder hoje nós também sermos após a ressurreição. Isso não é assunto para a gente tocarmos agora, porque é um assunto escatológico. Falaremos isso com mais
clareza mais tarde. Está entendendo, queridos? Então Jesus, ele veio para esta missão. Essa missão. Para terminar, eu quero falar um pouquinho sobre Maria, na missão com Deus. Vamos lá. Deus escolheu você para envolver-se em sua missão para reconciliar o mundo consigo. Por séculos, a jovem virgem judia esperava ser escolhida para ser mãe do Messias. Que surpresa foi para Maria descobrir que Deus o havia escolhido para conceber seu filho. O que aconteceria se Deus tivesse escolhido você para dar ou criar um de seus filhos escolhidos? Susan Wesley orava com fé 1 hora por todos os dias, sem saber que seu 24º e 25º filho seria John e Charles Wesley, que desempenhariam um papel significativo no grande despertamento e fundar a igreja metodista. Talvez sua primeira reação seja recuar e perceber que tudo isso significa responder ao chamado de Deus, independente de que possa ser esse chamado. Maria ficou muito perturbada quando o anjo lhe disse: "Salve, agraciada, o Senhor é contigo." Entretanto, ela estava disposta a aceitar o papel para o qual havia sido escolhida. Amém? Maria foi uma pessoa muito importante nessa questão da missão com Deus nessa terra. E naquela época, queridos irmãos, saber que estava grávida sem que estivesse casada era uma situação muito difícil. José, você vai entender que José já quis ir embora justamente por causa disso, para poder ele não ser, porque ele não quis nem comentar, porque Maria poderia ser apedrejada, né, por ser mãe antes do casamento. Então a tarefa era muito difícil, não podemos explicar isso muito porque o tempo está passando, mas isso vai ser um assunto que a gente pode mais tarde conversar sobre isso. Deixando você para si mesmo, para que possa estar em missão com Ele. Mesmo quando você percebe que Deus o escolheu para desempenhar um papel vital em sua missão, você pode estar inclinado a dizer, como disse Maria: como fará isso? Independente de qual seja a pergunta, a sua resposta para a tarefa que Deus tem para você pode ser a mesma de Maria, que ela falou: "Cumpra-se a mim segundo a sua palavra." Eu pergunto, como é que vai ser essa obra que o Senhor falou que vai fazer na minha vida? Aí eu posso responder como respondeu Maria, e eu procuro responder, e você também pode responder também: "Cumpra em mim segundo a sua palavra." Vamos lá, vou continuar aqui. Deus inicia um pacto de promessa e obediência com você a fim de cumprir sua missão. Quando Deus chama você, Ele promete abençoá-lo se você lhe obedecer. Deus prometeu a Maria que seu filho seria chamado Filho de Deus. Houve somente uma mãe do Messias, mas Deus confia a seguinte tarefa a todos os pais: instruir o nosso filho no caminho que deve andar, até que quando obedecer não desviará dele. Todas as promessas de Deus têm um se, ou então, ou quando. As promessas dependem de sua obediência aos mandamentos dele. Depende do que você vai obedecer. Então, as promessas vão se cumprir. Amém? 4. Deus prepara e equipa você para estar em missão com Ele. Deus tem formas extraordinárias para preparar pessoas para estar em missão com Ele. Maria teve que encarar a estigma de ser mãe solteira ou de ser acusada de ser infiel ao homem a quem era noiva. José estava pronto para repudiá-la quando Deus lhe deu um sonho para confirmar que ele havia dito a Maria. Então você observa aqui que tudo Maria passou. Não foi, como eu disse anteriormente aqui, não era fácil não para Maria não, amados. Não foi fácil para ela não. Pessoa,
ser repudiada. Até José queria repudiar ela, porque pensou que ela tivesse alguma coisa. Mas Deus trabalhou, e Deus vai sempre equipar, Deus sempre vai trabalhar, Deus sempre vai nos preparar para a missão que Ele tem para com a missão que a qual confiou a Ele, a missão dele conosco, viu? Não se preocupa não, deixa Ele te preparar, deixa Ele te equipar. Quinto, Deus envia você para onde Ele poderá melhor trabalhar por seu intermédio para cumprir a sua missão. Deve ter sido difícil para Maria viajar de Nazaré para Belém, para que seu filho, logo depois dele lá chegar. Não foi fácil, alguns meses depois, ouvir o anjo que Maria e José teriam que fugir para o Egito, longe da sua cidade natal, para que Herodes não matasse Jesus. Ela facilmente poderia ter dito: estou pronta para voltar para Nazaré, arriscaria a sorte lá. Mas ela percebeu que deveria ir para onde Deus o enviara, porque lá seria onde ele poderia melhor trabalhar em seu intermédio em missão. Então, talvez você se sinta que Deus esteja chamando você para ir a um lugar para onde Ele não gostaria, onde você não gostaria de ir. E aí, lá seria o momento de Deus trabalhar na tua vida. Veja que Maria aqui teve que fazer uns retrocessos lá tremendo. Primeiro, teve que ir para Belém, barriguda, quase dando luz, para cumprir uma profecia, que nasceria em Belém. Está lá em Miqueias capítulo 2, 5:2. E aí ele vai, aí depois Herodes vai querer matar todos os menininhos, ela teve que fugir para o Egito. Aí Deus vai e cumpre outra promessa lá de Oséias, fala aqui no versículo 11, versículo 3 de Oséias, que fala do Egito te chamei o meu filho. Aí ele vai lá, sai do Egito, e Maria sai do Egito com José e volta para Israel novamente. Então, às vezes acontece isso. Eu quero que você está entendendo o que Deus está querendo fazer na tua vida hoje, agora. Aleluia. Sexto, aleluia. Deus é tão bom. Eu estou aqui me envolvendo com isso, amado. Eu fico, sabe? A chama, ela vai, aumenta mais e mais. Deus, número 6. Deus guia você passo a passo em sua missão para glorificá-lo entre todos os povos. Por vez, Maria teve dificuldade de saber como responder ao que aconteceria com ela e com seu filho. Seus outros filhos não criam que Jesus era o Messias e seus vizinhos tentaram matá-lo. Certa vez, quando ela e os meus irmãos de Jesus foram levá-lo para casa, porque as pessoas diziam que ele estava possuído por demônios. Jesus até se recusou a vê-los, disse: quem é minha mãe? Quem meus irmãos? E estendendo a mão aos seus discípulos, disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão e irmã e mãe. Jesus tinha, por mais que aí disse que Virgem Maria, não estou aqui querendo afrontar nenhuma religião, mas Maria não continuou virgem. Primeiro, depois que ela teve Jesus, aí ela e José voltaram a ter a sua vida normal. Não pense você que Maria ela é uma deusa, como muitos apresentam ela. Não, Maria foi uma mulher comum, não foi apenas uma mulher que participou da missão com Deus. Ela seguiu passo a passo aqui, ela seguiu, ela se guardou o máximo possível. José também participando também dessa missão, também não vamos deixar José de fora também disso, também não, que José também foi muito participativo, e muito mesmo, porque até para José era difícil tudo isso também, essa situação toda também. Mas ele foi lá, justamente com Maria, participou da missão com Deus. Então não vamos levar em conta aí, que ela é intercessora, que ela faz isso, que ela faz aquilo. Não, Maria fez seu papel, ela fez o papel aqui na terra, e ela morreu, e agora está aguardando, como nós falamos lá,
a salvação, que é o arrebatamento, a ressurreição também com Cristo. Vamos lá. Número 7, última. Deus usa você para cumprir a sua missão enquanto você viver. Olha só, Maria poderia ter questionado se Jesus estava cumprindo a missão do Pai quando ele estava sendo tentado e crucificado. Ela lembrou que Jesus, há mais de 20 anos, havia dito nessa mesma cidade: por que me procureis? Não sabeis que eu deveria estar na casa de meu Pai? Maria viveu para ver seu filho permanecer na missão com o Pai por meio da crucificação e ressurreição. Enquanto ele estava morrendo na cruz, José gastou suas últimas forças para pedir a João que cuidasse de sua mãe e que estava ao pé da cruz, para dizer a ela que cuidasse de João como fosse seu filho. Depois que Jesus ascendeu ao céu, todos esses perseveraram unanimemente em oração com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e os irmãos deles. E Maria estava lá também, orando, buscando agora não o seu filho, mas agora Jesus, o Deus poderoso. Maria ouviu Jesus dizer na cruz: está consumado, e viveu para vê-lo realizar a sua última contínua obra por meio dos seus discípulos na igreja primitiva. Que alegria ela deve ter sentido enquanto contava a Lucas todas as coisas que pesavam em seu coração quando ele escrevia o Evangelho o seu Evangelho, que é o Evangelho de Lucas, e Atos dos Apóstolos. Permaneça fiel. Hoje eu li isso aqui, deixa eu falar para você aqui, olha só. Maria foi fundamental, passou por toda aquela situação, e ela cumpriu fielmente a missão dela aqui na Terra. Não existe mais missão nenhuma de Maria aqui na Terra. Não tem mais missão dela mais. Ela já cumpriu a missão de dar luz a Jesus para poder morrer pelos nossos pecados, que nós já falamos aqui já. De criar Jesus. E agora a missão dela final foi justamente querer passar para Lucas, desde o nascimento até a crucificação, até a ressurreição. Onde Lucas pôde escrever o seu Evangelho de Lucas, intermédio dos relatos de Maria. Então, amados, não vamos nos envolver com essa questão toda, não. Não quero aqui confrontar a religião, eu só quero que você entenda que Maria, ela já cumpriu a sua missão enquanto ela viveu. Maria participou daqueles 10 dias de oração no Pentecoste. Maria viu alguns milagres acontecendo, os discípulos de Jesus fazendo milagres, ela viu isso. E Maria agora ela partiu e agora espera a ressurreição como todos os demais. Queridos irmãos, eu não quero com isso, repito, confrontar nenhuma religião. Eu só quero que você entenda a verdade bíblica sobre esse assunto. Estamos aqui falando sobre missão com Deus. E Maria teve o seu papel importantíssimo. Ela foi fundamental para essa missão com Deus nessa terra. Então, que Deus te abençoe. E vamos aí continuar nosso trabalho. Hoje é a unidade 5. Faltam ainda 3 unidades para terminarmos esse trabalho importantíssimo, que é em missão com Deus, vivendo o propósito de Deus para sua glória. Deus abençoe. Deixo-vos o lembrete dizendo: o céu é o nosso limite. Vamos prosseguir então, vamos caminhar, e que a bondade e a misericórdia do Senhor te acompanhe para onde quer que você for, e que o amor de Deus Pai, a graça, a medida da salvação de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua família, para todo sempre. Amém. Deus abençoe e tenha um estudo abençoado.